Existe uma coisa que você precisa tomar muito cuidado na Bíblia, que são os pequenos tribunais, as pequenas sentenças que Deus dá. Existe na Bíblia o juízo final, lá em Apocalipse 20, né, onde todos aqueles que morreram sem salvação serão julgados. Mas todos os dias, dia e noite, 24 horas por dia, acontecem pequenos tribunais nos céus. Lá em Apocalipse 12, a Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador. E ele está diante de Deus de dia e de noite acusando os santos, acusando os irmãos, né? E acusando de quê? Acusando de pecado. Por quê? Para que bênçãos não cheguem até nós e para que Deus dê sentença sobre pecados que cometemos. Então, toda vez que você for cometer algum pecado, alguma desobediência, lembre-se que esse pecado especificamente, ele chegando até Deus, pode passar por um tribunal e pode haver uma sentença. Eu vou mostrar todos os textos, tudo que a Bíblia fala sobre isso, né? Nós vamos entrar muito profundo nisso, tem muitos segredos aqui. Mas, olhando para a sua vida, existem situações que não importa o quanto você tenta resolver, não resolvem na vida financeira, sentimental. Você pode estar debaixo de uma sentença de Deus. E essa situação só se resolve quando a sentença acaba. Essas sentenças nesses tribunais podem vir como castigo, né, por um pecado, certo? Deus determina uma situação. Um exemplo, você cometeu um certo pecado, como punição, Deus dá uma sentença. Você não vai mais sentir a presença do Espírito Santo. E Deus sempre dá uma data. Um exemplo, por 3 anos. Quando Israel cometeu muitos pecados e cultuou ídolos, o profeta Jeremias profetizou que ele seria levado cativo para a Babilônia e ficaria lá por 70 anos. E enquanto não se passaram 70 anos, Israel não foi liberto. Foi lá nos dias do profeta Daniel, foi que ele pegou os pergaminhos de Jeremias e percebeu que ali os 70 anos já estavam terminando. E aí vem Neemias, Esdras, que foram aqueles que intercederam ali e que conseguiram que o povo fosse liberto, mediante um decreto de Deus e do rei, para que a cidade de Jerusalém fosse construída novamente. Mas houve um decreto, houve um tribunal nos céus e houve um decreto, tá? Então existem muitas áreas na sua vida que pode estar debaixo de sentença. Essas sentenças, esses decretos, pode vir também por provação, Deus fala assim, você vai ser provado em tal área por 6 meses, para eu saber se você é fiel, porque depois eu quero te dar uma bênção. Tem esses decretos, entende? Ou porque Deus quer te usar na terra, ele coloca ali um decreto. Mas geralmente esses decretos são por causa de pecado. Então eu vou te mostrar duas pessoas que passaram por esse tribunal. Uma foi absolvida e a outra foi condenada. Vamos dar uma olhada aqui, Esse aqui é o texto que mostra o acusador, Apocalipse 12, Aqui narra que nos dias de Apocalipse o diabo vai ser lançado na terra. Mas olha o que ele fazia no céu até ele ser lançado, que é o que ele está fazendo hoje, olha lá. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, é o acusador, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Se ele está acusando, ele está acusando diante de um tribunal, ele é um acusador, o Pai é o juiz, Jesus é o advogado, então existe um tribunal. Vamos ver um desses tribunais. No livro de Zacarias, aqui o sumo sacerdote Josué está sendo julgado, mas ele não morreu ainda, ele está vivo, Vamos lá, E ele, o Senhor, mostrando para Zacarias o profeta, mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Estava acontecendo um tribunal no céu. E o sumo sacerdote estava lá em espírito. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Esse o Senhor aqui é Jesus no Antigo Testamento, Porque o Senhor não pode dizer o Senhor te repreenda. Então,
Aqui é uma dinâmica entre o pai e o filho, tá? Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Ele está dizendo que Josué já tinha sido provado, ele é como fosse uma brasa tirada do fogo, um tição tirado do fogo. Deus já o havia provado, né? Ele passou por uma luta para ser purificado do seu pecado. Josué é vestido de vestes sujas, Josué como sumo sacerdote, ele não podia pecar, porque ele tinha que entrar no lugar santíssimo, né? Estava diante do anjo, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então, nessa dinâmica aqui, Josué, né, o diabo foi lhe acusar, né, querendo uma punição, mas ele já havia sido passado pelo fogo. Deus já o havia provado, então ali o seu pecado já estava purificado. Se você continuar vendo aqui, ó, e disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-na das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Então você vai vendo aqui, até as vestes dele, que espiritualmente estavam sujas, foram trocadas. O rei Acabe passou por um desses tribunais e pereceu. Vamos lá. Disse mais, aqui era um profeta que estava falando para Acabe o que ele viu. Ó. Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé na sua mão direita e sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Era para Acabe morrer, né? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então, quando Acabe ali, né, ele consultou os profetas para saber se deveria ir à guerra. Todos os profetas disseram: vai, que você vai ter vitória. E isso é porque houve um tribunal nos céus e foi decretado Acabe culpado, né, porque ele fez muita coisa errada, idolatria, mandou matar os profetas do Senhor junto com Jezabel, sua mulher. Então, nesse tribunal aí, ele foi morto, né? Nos dias de Beltesazar, né, nos dias de Daniel lá, né, aquela mão que escreveu na parede: pesado foste na balança e foste achado em falta, né? Beltesazar também passou por um tribunal e perdeu. Mas eu vou te dar uma dica aqui de que, por outro lado, você pode ser abençoado nesse tribunal. Podem acontecer tribunais não por uma acusação de Satanás, mas por causa de um anjo. Um anjo pode ir diante de Deus, levar uma informação que vai levar a um tribunal e você é abençoado. Olha só. Agora eu vou te dar a chave da bênção. Vamos lá, Mateus 18. Jesus está falando para tomar cuidado, para não escandalizar aqueles que creem nele. Se você voltar aqui, né, em Mateus 18, porque às vezes você faz alguma coisa, escandaliza alguém que crê nele e a pessoa desvia por sua culpa. Aí olha o segredo aqui, ó, versículo 10. Tendo todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Quem? Os pequeninos que creem nele. Pois eu vos asseguro que os seus anjos, os anjos de Deus, nos céus, veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Jesus não está mudando de assunto, ele está falando da mesma coisa. Lá em Gênesis, Jacó viu uma escada posta da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam. Nos Salmos, Davi fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e que os anjos do Senhor anotam nos seus livros as nossas obras. O apóstolo Paulo fala assim, que nós temos que abençoar e socorrer primeiramente aqueles que são da família da fé, os irmãos na fé. O que isso quer dizer? Que quando você abençoa com uma oferta, com um dízimo, com uma roupa, com uma cesta básica, você socorre primeiramente. Você tem que abençoar todo mundo, mas quando você socorre os irmãos, né, os irmãos na fé, aqueles que creem em Jesus, os anjos do Senhor que estão ali em volta dele sobem e descem o tempo inteiro no céu. Então eles veem a face do Pai continuamente. Então eles subindo no céu, eles vão lá e declaram para Deus aquilo que você fez. Olha, tal pessoa abençoou.
e é estabelecido um tribunal e uma bênção e uma duração da bênção na sua vida.